Nós estamos recebendo aqui para mais uma entrevista no oferecimento do PAF, Plano de Assistência Familiar da BUTSC. Dessa vez a Márcia Stolf, secretária de Educação lá da cidade de Rodeio, e também o prefeito da cidade de Rodeio, Valcir Ferrari. Primeiramente, Márcia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Muito bem, Valcir, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos microfones da Cultura. Valcir, bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação poder estar com vocês novamente aqui para esclarecimentos e também para a gente passar um pouco de tudo aquilo que a administração da cidade de Rodeio está fazendo em prol da cidade. Muito bem, Valcir, vamos começar falando então dessa situação ali na escola Santo Antônio? Isso, Escola Colégio Santo Santo Antônio, Antônio. Colégio Isso. Santo Antônio lá em Rodeio. A gente já passou um esclarecimento aqui, a Lara já passou um esclarecimento da Polícia Civil, né, que foram identificados os dois adolescentes que fizeram uma publicação, criaram uma página, levaram pânico ali para a cidade de Rodeio, ameaçando matar, né, um ataque em escola. Enfim, conta um pouco para a gente de todo esse contexto, Valcir. Então, né, a gente sabe que hoje o momento que a gente vive é muito delicado justamente nessas questões, porque a gente vive acompanhando vários noticiários, né, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil, enfim, de ataques, até nos próprios outros países, né, muitas vezes escolas sendo invadidas e acabam, queiram ou não, interferindo no bem-estar da população. Isso me coloco no lugar dos pais, né, quando acontece uma situação dessas e a gente às vezes fica sem ação sobre essas situações. Por quê? Porque a gente não tem a possibilidade de estar identificando quem são as pessoas que fazem isso e principalmente se realmente é verídico ou se é apenas uma brincadeira. Mas desde a semana retrasada, né, a secretária Márcia, junto com a CEMED, esteve envolvida nessa situação toda e a gente conseguiu, através de via judicial, o afastamento de um desses adolescentes que já estava em idade de frequentar o ensino de jovens e adultos, justamente para tentar inibir e fazer com que eles se dividir, enfim, esse grupo que a gente achava que eram os responsáveis de tudo isso. Por isso que às vezes a gente não deve julgar antes de ter as informações corretas, né? Mas enfim, conseguimos fazer esse trabalho e como todo mundo sabe agora, né, todas as educandárias, todas as escolas precisam apresentar um plano de gestão para que o diretor seja o responsável daquele educandário e tudo mais, e no Colégio Santo Antônio a gente não teve ainda alguém que apresentasse o plano de gestão. Então ainda tem um diretor indicado até agora, para que agora seja apresentado o plano de gestão pelos interessados para serem então os responsáveis do educandário, e esse diretor que assumiu como cargo de confiança, ele é muito rígido. E esses jovens que acabavam cometendo os pequenos delitos dentro da escola, ficaram meio receosos devido a isso e acabaram criando justamente isso para amedrontar e para tentar tocar o terror na escola. E foi o que conseguiram fazer, né? Então, desde do afastamento desse jovem, os demais jovens adolescentes aí, a gente não sabia, né? Até então a gente não sabia. Como você falou, né? O esclarecimento de ontem eu acho que foi muito bom, né? Eles acabaram criando páginas, então, tanto no Instagram quanto no Facebook e mandando para grupos de alunos e os alunos replicando para grupo de pais e os pais replicando na mídia social. E aí os pais ficaram muito preocupados. E na semana passada eu estava em Brasília na Marcha dos Prefeitos e a Márcia estava num congresso da Undime em Florianópolis. E na quinta-feira eu recebi, então, logo de manhã cedo, alguns pais me questionando porque houve um ataque na escola Santo Antônio na quinta-feira de manhã. Então isso me deixou muito abismado. Antecipei a minha volta, né, de Brasília, justamente para estar ali para a gente conseguir resolver e dar o encaminhamento necessário. Mas imediatamente liguei para o Ministério Público, como o Ministério Público já estava alinhado com a gente para a gente detectar essas questões todas, né? E o Ministério Público de pronto acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil, o CiberGaeco, aonde eles estiveram na cidade já na quinta-feira e na sexta-feira, e no sábado já apresentaram então para nós o resultado, né? Em 2 dias eles conseguiram baixar todo o sigilo do Instagram e do Facebook e encontrar então o IP e os responsáveis por isso tudo. O que nós não poderíamos fazer é pronunciamentos e principalmente fazer com que essa notícia de que teve invasão e tudo mais, ela seja replicada por muitas mídias sociais e tudo mais, porque eles podiam sumir com as provas e principalmente com os aparelhos e celulares, que era o que eles precisavam para achar os indivíduos. E no sábado, quando eles informaram a gente, né, via contato direto com o delegado e conosco,
eles falaram, olha, na segunda-feira a gente vai fazer a abordagem, né? No final de semana eles ficaram fazendo a abordagem, um dos adolescentes até, segundo as informações que a gente recebeu, estava desaparecido, né? Enfim, ele foi visitar um outro familiar, não estava na casa aonde era de costume ele estar. E na segunda-feira eles conseguiram abordar esse adolescente, porque um deles estava suspenso da escola justamente pela questão do acontecido na quinta-feira, e o outro adolescente estava na escola, né? Ninguém imaginava que ia ser esse adolescente e tudo mais, né? Hoje eles estão protegidos pela lei, né? A gente não pode divulgar nomes, a gente não pode divulgar quem é, mas eles foram ontem, na parte da manhã, retirados, um da escola e um da família, e levados para a Polícia Civil, onde eles passaram por diversos exames, diversas situações e tudo mais. Eles vão ter agora uma audiência de custódia na próxima quinta-feira, onde vai ser interrogado. Eles já falaram, né, que tinha mais adolescentes envolvidos numa brincadeira que eles estavam fazendo para chamar atenção. Chamar atenção, amedrontar a população, o diretor da escola. E essa brincadeira acabou afetando diretamente as famílias. E agora a gente são pessoas, são adolescentes de famílias de rodeio mesmo? São pessoas de famílias de rodeio. Só para completar, né, Odair, então na quinta-feira, quando eu recebi essa notícia em Brasília dos pais muito preocupados com esse ataque que teve na escola, como eu falei, alguns pais estiveram na escola para tirar satisfação com a CEMED e com o diretor. E esses pais estavam numa sala, e esses alunos que estavam com essa brincadeira, eles perceberam a presença dos pais na escola. E eles montaram esse suposto caos dentro da escola justamente para dizer, não, é verdade, o que vai acontecer é verdade. E aí os pais acabaram filmando, claro, né, uma preocupação muito grande com as crianças, né, próprios professores da escola também, né, tanto que a Márcia agora está instaurando uma sindicância, porque a gente precisa apurar, e essas questões elas têm que ser tratadas, porque os nossos professores têm formação para lidar com essas situações, então tem que estar preparado, né, para apaziguar quando acontece isso. E as crianças montaram um total motim para realmente fazer com que essa notícia, que hoje eles julgam como brincadeira, seja vista como uma realidade. E aí foi o pavor e realmente tocaram o caos, né, na escola, numa instituição boa, que todos os pais que tiveram filhos até hoje, eles sabem que essa escola sempre foi tratada da melhor forma possível. Nós oferecemos vários conteúdos, várias possibilidades para eles terem um aprendizado ainda maior em contraturno escolar, que depois a nossa secretária vai falar para vocês e tudo mais. Então a gente, graças a Deus, né, a Polícia Civil agiu muito rápido. Eu quero agradecer também o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que agiram muito rapidamente para a gente conseguir solucionar esse problema. Solucionamos todos os problemas que a gente vai ter com menores infratores? Não, porque a gente vai continuar tendo com certeza, mas ao menos esse aí foi desvendado agora e foi dada a solução para esse problema. Márcia, isso não acontece somente lá nessa escola, mas o que se ouviu falar é que na escola, além de tudo, questão ligadas à droga e outros tipos de situação que acontecia. É por isso que foi trocado o diretor lá então? Porque a escola estava com problemas? É isso que foi colocado um diretor lá ou houve vacância do cargo lá? Não, na verdade, o diretor que estava lá, ele apresentou plano de gestão, mas depois, quando ele foi assumir esse ano, ele não quis mais vir, ele era de Blumenau, então o deslocamento era muito complicado e como foi por não iniciativa dele mesmo? Não, mas não teve nada a ver com isso. Não teve Só nada que o diretor que assumiu, ele trouxe um pouco mais de rigidez na questão. Por exemplo, ele entrava no banheiro dos meninos. Disciplina e tal. Ele entrava no banheiro dos meninos, virou uma câmera para a porta dos banheiros para ver o que acontecia, quem entrava, quem saía, colocou uma câmera no fundo lá do pavilhão para vigiar os meninos que ficavam atrás da parede do pavilhão, e isso acabou criando um constrangimento, e aí eles foram criando mecanismos para poder, enfim, para poder chamar a atenção mesmo, né? Um fato lamentável que aconteceu, né, Márcia? Foi na reunião da quinta-feira, duas mães lá acabaram indo para vias de fato. Isso é lamentável quando a escola, o município faz uma reunião aí para elucidar um fato, e aí a gente acaba vendo por que as crianças estão também brigando, né, Márcia? Na verdade, o que nós sempre colocamos é que a educação ela tem que vir de casa. Então, diante de tudo que nós vimos naquela reunião, que era uma reunião para ser pedagógica, a primeira reunião de pais do ano, e nós começamos, inclusive, com a fala do prefeito, já para elucidar um pouco a situação e tranquilizá-los, né? Tínhamos a reunião preparada para acontecer como sendo a reunião pedagógica do ano, da primeira reunião pedagógica do ano.
como toda essa situação estava em evidência, nós não podíamos deixar de abordar, tá? Foi aberto, sim, um momento, né, para que os pais se manifestassem, fizessem suas perguntas, mostrassem sua preocupação, assim como nós estávamos preocupados em resolver. Como chegou nas vias, de fato, como foi colocado por você, aquilo foi o reflexo, né, de tudo que já estava acontecendo. As mães não gostaram da situação de uma das filhas estar suspensa, porque as meninas também haviam se envolvido numa briga de adolescentes, e que até chegou a mim que foi uma briga em função de paquerinha, aquela coisa corriqueira que acontece no dia a dia. E a mãe quis se manifestar, perguntar, cobrar de nós o porquê da menina ter sido suspensa, né? E entre elas aconteceu o desentendimento entre as próprias mães. Então, foi realmente uma situação muito desagradável, né? Eu, inclusive, coloquei que nós é que temos que dar exemplo nas nossas casas para os nossos filhos, né? A escola, o que a escola faz? Ela procura proporcionar tudo que é de possível para a capacitação de professores, para lidar com essas situações, tanto que nós já tínhamos programado vários projetos para aplicação durante este ano, né? Como tudo tem que ser programado e planejado, nós também tínhamos o tempo para aplicar, né? Nós estamos com um projeto, o Projeto da Paz na Escola, que é uma ação do Ministério Público, juntamente com a Coordenadoria Regional de Educação, que visa o quê? Reduzir a violência, o bullying entre os alunos. Inclusive, esse projeto ele será aplicado com os alunos, com os professores. Além disso, a gente tem outros projetos de prevenção ao uso de drogas, temos o projeto da Defesa Civil, vamos criar, sim, alguns protocolos, né, de como a gente tem que reagir diante desses fatos, até mesmo porque isso não é algo que era comum dentro da nossa escola. Então, para isso, a Secretaria de Educação, né, está bem empenhada em proporcionar aos nossos professores, além do que eles já vinham recebendo de capacitação, todos estes momentos, até para que eles se sintam mais seguros em lidar com cada situação que aconteça dentro da escola. Então, isso já é uma ação, né, no sentido Exatamente. de dar um alento aí para a população depois desse momento que viveu o rodeio, porque querendo ou não, a cidade fica empolvorosa, né? Depois de um fato desse, depois, como o Valcir falou, aconteceu lá em São Paulo, já tinha acontecido numa escola aqui em Santa Catarina, né? Onde um adolescente aí matou algumas pessoas, crianças inclusive, professor. Então, é lógico que a escola fica vulnerável, a escola, os pais, as crianças ficam vulneráveis. Apesar de tudo que o Valcir falou aqui, e o Valcir também começou muito bem falando que tem que se colocar no lugar dos pais, né? Porque os pais ficam preocupados. E eu falava hoje de manhã, quando a Lara falava do boletim da Polícia Civil, que, ok, o camarada pode até ter feito aquilo de forma, de uma brincadeira, para querer levar só pânico. Mas e se ele teve a ideia de fazer, né, ele pode muito bem gostar da ideia, aquilo pode levar a um certo tipo de prazer, né, no sentido do ego e de, estou fazendo isso e o pessoal está com medo de mim, etc. Empoderamento, né? Exatamente, e daqui a pouco pode levar a alguma outra situação. Então é muito importante todo esse movimento que está acontecendo lá em Rodeio, esse movimento da Polícia Civil, as investigações, o movimento da Secretaria da Educação, o movimento da Prefeitura, vir aqui, né, de cara limpa aqui, dar os esclarecimentos devidos para a comunidade, porque é isso que a gente precisa, trabalhar em conjunto agora para retomar a normalidade, né? Para retomar a normalidade. É isso que eu falei ontem, né, Adair? Eu falei ontem com os pais que estavam à frente do Colégio Santo Antônio, fui nos 2 dias, na segunda e na terça, depois do acontecido, eu e a secretária, a gente se reveza, 6h30 eu estou na escola e aguardo todos os alunos entrarem e depois, sim, eu me dirijo à prefeitura, 8 horas. Hoje a gente veio direto para cá, porque eu falei para os pais assim, olha, como eles têm grupo de pais e eles passam essa informação adiante de tudo o que acontece, nós temos 630 alunos.
Isso pode colocar ali que são 1000 pais, entre pais e mães irresponsáveis. Se eles acham que tem algo de errado na escola, a gente precisa se unir para combater e a gente fazer com que a escola seja a instituição que realmente é, que é onde os nossos filhos têm que frequentar para adquirir conhecimento e para que eles sejam cidadãos de bem. Se revezem, pais, de 2 em 2, de 2 em 2 horas, e fiquem aqui na frente da escola, acompanhem o que acontece, girem dentro da escola, tem possibilidade de fazer isso, porque só assim a gente vai conseguir resolver a situação, quando a gente tem união e a gente faz alguma ação para resolver isso. Não adianta muro, não adianta detector de metais, não adianta nada se a intenção é fazer algo. Por quê? Porque eles podem ir para um outro local, eles podem fazer aquilo que eles planejam numa outra localidade, não necessariamente nesse educandário e tudo mais. Então, dificilmente a gente vai conseguir identificar se alguém realmente quer aprontar e fazer um massacre como eles estavam divulgando, né? Divulgando, exatamente. Divulgando. Então, tudo isso aí a gente tem que analisar. E eu conversando com delegados e tudo mais, enfim, tendo as informações e tudo mais, aí muitos pais me questionaram, né? A gente viu os vídeos agora que o prefeito de Chapecó fez, e que botou portas giratórias nas escolas. Num banco, beleza, a porta giratória funciona como uma beleza. Por quê? Porque é um lugar fechado, um ambiente fechado. Ali, se o adolescente tiver mal intencionado mesmo, ele joga qualquer arma por cima do muro, e depois ele pega lá pelo lado de dentro e ele passa na porta giratória sem problema nenhum. Aí o próprio delegado me falou, nos presídios hoje, as armas elas não são de ferro. As facas elas são feitas de bambu, elas são feitas de plástico, elas são feitas com uma lixa, com qualquer tipo de coisa, eles fazem uma arma branca para poder fazer esses ataques, porque quanto mais você restringe, mais eles vão ter a capacidade de fazer algo que essa restrição não pegue, né? Muito bem. Olha, Valcir, a gente gostaria de ficar mais tempo, já são 8h50, faltam só 10 minutos para a gente finalizar o nosso programa. Nós vamos, em outra oportunidade, conversar com o Valcir também sobre as obras que estão acontecendo lá em Rodeio, sobre a situação da Defesa Civil, verbas que a gente acompanha aí, que houve uma sinalização da Defesa Civil Nacional para as verbas irem ali para a cidade de Rodeio, mas a gente, infelizmente, não tem tempo e o assunto acabou, né, ficando realmente em cima desse assunto que aconteceu aí na escola, mas eu acho importante tudo isso que foi esclarecido aqui, e numa outra oportunidade a gente vai agendar com o Valcir para falar daí sim sobre as obras e o que está acontecendo lá na cidade de Rodeio, tá bom? Valcir, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, muito obrigado, viu? Então, eu quero só deixar os pais tranquilos, né, dizendo que tudo aquilo que a gente podia ter feito, a gente fez, encaminhamos todos os procedimentos, agora está na custódia do Ministério Público e da Polícia Civil, e tudo o que precisar ser apurado vai ser apurado para resolver definitivamente esse problema. E com os adolescentes, qual vai ser o procedimento com eles? Esse procedimento agora é das medidas socioeducativas que vão fazer esse trabalho com esses adolescentes. Só gostaria, Odair, de aproveitar, não como prefeito, mas como cidadão, de fazer um convite para as pessoas. Na próxima Sexta-feira Santa agora, nós temos um grupo de teatro na cidade de Rodeio, que é o Seguidores de Cristo. E nós estaremos apresentando a encenação da Paixão de Cristo lá no Antigo Cometa, na Associação Atlética São Vigília, às 19 horas. A entrada é franca, convidamos todos para vir prestigiar. Vai ter a Via Sacra ao redor do campo, desde a Santa Ceia até a Ressurreição de Cristo, na sexta-feira, às 19 horas, no Cometa, Antigo Cometa, ou na Associação Atlética São Vigília, na Rua Rio Belo. A entrada é gratuita, quem quiser levar 1 quilo de alimento não perecível para a Casa do Oleiro, que o faça, e estão todos convidados então para participar junto com a gente desse evento. Muito obrigado, Valcir. Márcia, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura e desejo sucesso aí na tua gestão aí lá na Secretaria de Educação de Rodeio. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade.